Falar de marketing médico para mim é muito fácil. Você que me acompanha no Instagram há muitos anos, no podcast, no canal no YouTube, mas falar de finanças para médico é uma coisa que eu não domino. E aí, olha só, a gente nem combinou esse bate-papo aqui. Recebi hoje no escritório o Érico Melhado, que é um dos sócios da Doc Concierge. A Doc Concierge, que se vocês não conhecem, é a maior empresa que tem no Brasil que cuida de finanças para médicos, contabilidade, investimento, ou seja, ela centraliza tudo que o médico precisa saber de finanças em um lugar. E você pode estar pensando, entendi, Vitor, então você convidou alguém veio fazer uma reunião com você, que ele está te pagando ou que vocês têm alguma parceria comercial e por isso vocês vão conversar. Sendo que na verdade não. A gente resolveu, estava na mesa aqui, eu virei a mesa de lado e falei, vamos gravar um podcast, Érico? Vamos fazer uma coisa de bate-pronto? Algumas perguntas que eu sempre tive vontade de fazer, que eu tenho certeza que vão ajudar médicos, né? E aí... Não, e foi isso mesmo, a gente estava aqui numa reunião de negócios e o Vitor falou, vamos gravar? Aí eu falei, poxa, mas não tô a vestimenta, cabelo, não estou preparado e vamos gravar. Aproveitar que eu estou aqui em Belo Horizonte, vamos gravar e vamos conversar. Exato, aquela coisa do feito melhor que o perfeito. É isso. Né? E muitos médicos vão conseguir extrair daqui dicas úteis para as suas carreiras. Você falou que é difícil para você falar sobre finanças, para mim é muito difícil falar sobre marketing. Então por isso que é importante essa troca aqui. Mas a gente vai conversar sobre finanças hoje. Exato. Até se me permite, eu vou virar aqui para o convidado, claro. vou fazer uma conversa mais assim. Vai ficar como um bate-papo. Vamos fazer um bate-papo. E Érico, olha só, eu vejo que o meu aluno ele consegue, ao fazer o marketing dele, quando ele começa a dar certo, quando ele contrata uma agência e começa as coisas a dar certo, ele ganha dinheiro. Sim. Isso é natural. É muito difícil o médico que resolve fazer marketing, que resolve empreender e que não consegue ganhar nada. Porém, poucos desses médicos que conseguem fazer e ganhar dinheiro conseguem juntar um dinheiro, conseguem se aposentar, né, aquela questão da aposentadoria médica, conseguem ver a longo prazo. E aí eu vejo que muito dessa questão, ela está ligada ao investimento, né? E esses médicos, geralmente, eles investem, eles têm carteira de investimento. Na tua visão, como é que ele conseguiria aumentar a rentabilidade da carteira de investimento dele, ou dela, dessa médica, pensando a longo prazo para se aposentar? Porque no final eu acho que todo mundo quer trabalhar tanto na medicina, mas para depois ter uma vida sossegada, né? O que você acha? Bom, essa questão de investimentos, ela tá em alta, né? De uns 5 anos para cá, surgiram não só corretoras, bancos grandes, XP, por exemplo, e não é nenhuma propaganda, né? Que começou a educar o brasileiro, independentemente de classe, começou pelas classes mais altas, a educar sobre investimentos. E aí muitos se aventuraram, né? E eu costumo falar assim, se até os maiores bilionários, as pessoas mais ricas têm o seu próprio assessor, né? Porque você, um mero iniciante, não vai ter o seu assessor. Então, primeira dica é assim, não tenta ir sozinho, né? Investir envolve não somente também pegar o que você poupou e colocar em algum produto de investimento, mas exige um planejamento financeiro, né? De quanto você ganha, quanto você gasta, quais serão os seus próximos passos. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Para te responder. Hoje, muita gente fala do assunto e é difícil saber quem escutar, filtrar, né? Poxa, eu vou ouvir um canal no YouTube, eu vou ouvir o meu gerente do banco, eu vou ouvir meu assessor, e aí às vezes as informações elas não são unânimes, né? E você fica perdido ou mesmo tenta por conta própria. Eu vou tentar por conta própria. O que a gente acredita, né, para aumentar a rentabilidade de carteira? Primeiro, você tem que ter um planejamento financeiro que faça com que você poupe, né, todo mês de forma disciplinada, porque o segredo não é só investir. E como é que você tem lá, principalmente no caso de médicos, a aposentadoria lá na frente daqui, seja 10, 15, 20 anos, né, dependendo da idade que você está. É que você tenha disciplina em poupar dinheiro todo mês. Passo número 1. Então, você está poupando dinheiro todo mês, você já tem um ponto importante. Ponto número 2. Ter esse pensamento de longo prazo. Com esse tema em alta, o que aconteceu? Muita gente falou de curto prazismo, eu brinco, né? Vamos investir tudo em bitcoins, vamos ganhar dinheiro agora, porque agora tem muita coisa, ou então renda fixa está pagando pouco, vamos colocar tudo em renda variável, e aí, com a sua volatilidade natural de investir em renda variável, muita gente perdeu muita coisa, aí não tem estômago para aguentar. Então você tem que ter um pensamento de longo prazo, esse é o segundo ponto. Vou começar a investir, você não precisa querer investir e achar que o dinheiro vai trabalhar para você e daqui a um ano você está aposentado. Não, você tem que ter um pensamento de longo prazo. E terceiro ponto, diversificar a sua carteira.
né? Ou seja, porque a nossa economia muda muito. Né? Então, poxa, a nossa taxa de juros estava baixa, aí todo mundo estava colocando dinheiro em renda variável. Agora, a gente começa a ver o aumento da taxa de juros, começa a se falar de produtos de renda fixa novamente, né? De crédito privado, debênture, tesouro direto, fundos de investimentos. Então, você tem que diversificar, independentemente do momento, óbvio que com a mudança na economia e a volatilidade do mercado, você vai ter surgimento de novos produtos, mas você tem que diversificar os seus investimentos. Ninguém vai ficar rico, né? Sem reserva de emergência para aquelas coisas do dia a dia e só investindo em renda variável. E ninguém vai ficar rico sendo muito conservador e não colocando nada em renda variável. Então, eu acho que o segredo para você aumentar, primeiro, é poupar dinheiro todo mês. Não importa quanto você ganha, importa quanto você poupa. Isso é uma frase muito, muito falada. Segundo, ter pensamento de longo prazo. Então, olhar para quanto tempo e ter. A gente, por exemplo, faz muitas simulações. Tá bom, quantos anos você tem e qual é o salário legal que você quer ter quando você se aposentar? E a gente faz essa simulação de quanto ele precisa poupar no mês para ter esse salário lá na frente. E terceiro, diversificar. Não tente, minha dica maior é não tente fazer por conta própria. Né? Como eu falei, se até os principais investidores ou milionários têm sempre alguém de confiança e que é especialista sugerindo para onde ele coloca o dinheiro, né? Tentar por conta própria só vai postergar uma coisa que você vai ter que ver na prática, que eu vou ouvir alguém que trabalha com isso. Né? Então, quando a gente fala de diversificação, é você entender que a diversificação tem que vir de um especialista, né? Para entender o seu perfil, para entender quais são os seus objetivos. Então, por exemplo, você ter a sua reserva de emergência, né? Você ter a sua diversificação de acordo com aquilo que é o seu perfil e de acordo com os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Acho que aí você tem carteiras de investimentos que vão melhores do que outras. Você começou a falar aqui, eu comecei a ficar meio incomodado. Porque eu entrei nessa questão de investimento há 1 ano e meio, né? Inclusive eu tenho ali um investimento com a DOC e tudo mais. Sim. Só que muito eu tentei fazer sozinho. É aquela coisa FOMO, né? Fear of missing out. Sim. As pessoas falando, olha, Vitor, o Bitcoin subiu. Olha o Bitcoin subindo. Aí todo mundo, tô ganhando dinheiro. Você fica com medo, né? Sim. Só eu vou estar fora disso? Uhum. Vai lá e investe. Agora, olha só, essa debênture, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Você vai entrando em algumas coisas e eu não domino nada. E aí foi natural que quando você entra, quando tá todo mundo ganhando, vai vir ladeira abaixo no próximo mês. E todo investimento que eu fiz foi ladeira abaixo no próximo mês. Só que eu tive o estômago, eu acho que a gente tem estômago quando a gente tem um pouco de capital, a gente já tem um capital ali, aquilo não vai fazer falta. E eu sempre segurei, falei, tá, caiu, eu vou segurar. Alguns até hoje não conseguiram recuperar. Alguns já recuperaram, passaram. Mas aí eu fui ver, chegou uma hora que eu tava tão ansioso que eu comecei a falar até com a minha analista, né, psicóloga, falando para ela, olha, eu tô tirando muito foco do meu serviço para focar em estudar coisas que eu tô no achismo, para fazer um curso de investimento. Sendo que na hora que eu parei para pensar, o que me coloca 100 mil, 200 mil, o que me faz ganhar dinheiro é a minha empresa. Sim. O investimento eu tenho que deixar na mão de profissional. E aí eu parei foi assim, um alívio para mim. Na hora que eu falei, não, eu vou, no máximo, se eu quiser, eu vou colocar aí em CDB, que vai me render nada, mas vai render alguma coisa, mas eu não vou precisar pensar. Sim. Mas não vou eu ficar tentando fazer coisa que eu não sei. É lógico, depois de anos, se eu entender um pouquinho do mercado, é uma coisa, mas... Não vai ser a prioridade da sua vida. Eu parei com isso, cara. Sim. Eu parei com isso. Eu faço muito uma analogia, principalmente a gente está falando de médicos, quando você tem uma dor específica num lugar, você não vai procurar no Google para se tratar sobre aquela dor. Né? Você vai num médico especialista naquela região que você está sentindo a dor. Por que olhar para longo prazo, eu sempre bato muito nessa tecla, e você não tentar por conta própria? Porque a gente sabe que a queda vai vir. Em algum momento a queda vai vir. E muitas vezes o seu perfil é que você aguentou, mas muita gente não aguenta. E aí tira tudo, toma a pior decisão possível em relação àquele investimento. Então pensar em longo prazo e falar com algum especialista para diversificar a carteira é no sentido dele entender o seu perfil e ele está olhando para o mercado todos os dias, Vitor. Todos os dias ele sabe filtrar quais são realmente os bons produtos que surgem de acordo com a volatilidade do mercado. Então, poxa, vou oferecer para os meus clientes esse produto de renda fixa. Por quê? Porque a taxa está muito boa. O momento do mercado é um momento de incerteza, de aumento de taxa de juros, estão pagando bastante em renda fixa. Ou não, eu vou oferecer esse produto de renda variável porque é um fundo que reabriu, multimercado que reabriu, ou um banco lançou um fundo, uma operação especial que vale muito a pena. A gente está fazendo isso, né? Os especialistas estão filtrando para você. A mesma coisa o médico.
O médico ele estudou para olhar e falar assim, cara, você tem isso. É. Ah, mas você vai duvidar dele? Não, ele estudou para isso, né? Então, e muita gente que está escutando, talvez médico esteja fazendo por conta própria, e na profissão do médico, ainda mais, eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Óbvio que tem alguns que gostam, estudam e realmente fazem por conta própria, mas mesmo assim vale ter uma opinião diversa para confrontar. É o que eu falo, trabalha a quatro mãos. Por quê? Porque você estudou isso e às vezes a sua verdade que você tem, ou que você imagina para agora, alguma coisa a gente pode estar vendo que você não está vendo. Então, de repente, perguntar, olha, eu estou pensando em fazer isso. Para o seu assessor, não sei, mas fala para o seu assessor, ele vai olhar e falar, opa, mas você já olhou por essa perspectiva? Quantos clientes na DOC a gente não tem que tentam, fazem por conta própria, muitas das vezes a gente só sugere algumas coisas, e muitas vezes a gente pegou isso. Ele perguntou pra gente e falou, não iria por esse caminho. A gente abriu a visão dele e falou, cara, esse caminho é ok. Mas você já parou pra pensar que se isso acontecer, esse caminho não é tão interessante? Então, às vezes, por mais que você queira fazer por conta própria e tenha estudado como médico sobre investimentos, tem alguém para confrontar suas opiniões. É importante. Exatamente. Cara, eu entrei muita furada ouvindo você falar. Eu coloquei na minha cabeça, o que me dá dinheiro é a empresa, o que dá dinheiro pro médico é o consultório, o investimento é algo para aumentar esse patrimônio dele, mas ele não pode perder, e eu vejo muito médico fazendo isso. Até alguns dando graças a Deus que o paciente desmarcou de última hora porque ele vai estudar um investimento, ele vai ver a carteira dele. Uhum. E aí a sensação que eu tive, ainda bem que eu identifiquei rápido, é que eu não entendo nada. O jogo está sendo jogado em uma cadeira que eu ainda não consigo sentar, eu não consigo ver. Sim. Eu falei, não. Ou eu dou na mão de alguém para investir para mim, ou eu vou alocar em alguma coisa assim, que não gera risco, que vai movimentar mais do que a poupança, mas que eu não vou ficar tão preocupado. Érico, você pode fazer um favor, pegar aquele celular verde pra mim? Você que tá no meio da nossa conversa, eu já ligo uma live aqui no Instagram, a gente já aproveita isso aqui, já fala aqui, vai que 10 pessoas... Vai valer o conteúdo. Valer. Essa questão de investimentos, ela é uma questão muito particular também, né? Muita gente quer tentar e descobre que por conta própria tem os seus riscos, né? E você falou, eu entrei muita furada, né? É porque tentou escutar muita gente e não foi naquela pessoa que é especialista, né? Que tá lá para isso, que tá estudando, que tá olhando, que tá vendo que o mercado, como o mercado está se comportando. Olha lá, agora nós vamos entrar numa live. Já era improvisada, agora é mais do que um improviso. Já vamos entrar numa live aqui. Vou colocar aqui o tripé no celular, vamos ver se vai pegar aqui os dois. Vamos lá. Vai dar certo aqui. Vamos começar uma livezinha aqui. Vamos só ver se eu, ao sentar, como é que vai. Bom, vai. Enquadrou? Aí, boa. Vamos lá, verificando a conexão. É o seguinte, sobre contabilidade. Uma coisa também que eu vejo que muitos dos meus alunos eles têm dúvida, Érico, é sobre a questão da contabilidade, né? Carga tributária. Quanto eu pago de imposto, qual que é o melhor regime para mim e tudo mais. Eu sei que a DOC é especialista nisso. O que você tem para falar? Você tem alguma dica para dar, alguma coisa assim? Essa questão de, né, pergunta muito frequente, como eu reduzo meus impostos? Eu não quero pagar tudo isso de imposto, né? Eu não aguento, chega meu imposto de renda pessoa física, eu quero ter uma carga menor. Né? E aí a gente tem que olhar, primeiro, óbvio que é um trabalho, acho que contabilidade dentro do mundo, quando você fala de finanças, é o mais complexo. Porque a gente tem mudanças todo dia, saem normativas novas, às vezes até sem normativas novas, e a gente tem que acompanhar isso muito, até complexo. Então eu uso muito a frase de cada caso é um caso, né? E é realmente isso. O caso do Dr. Vitor é diferente do caso do Dr. Érico. Primeira coisa que tem que olhar, ele está na pessoa física ou na pessoa jurídica? Como ele atua na profissão dele, né? Se ele atua na pessoa física, como que ele pode tentar melhorar a carga tributária dele? Olhando para as despesas que ele tem como pessoa física na profissão, tá? Para não confundir, eu vou no mercado, eu quero... Não. Para eu exercer a minha profissão de médico, o que eu tenho de despesa? Bom, eu tenho um consultório, eu tenho produtos de limpeza que eu tenho que comprar, eu tenho uma secretária que está registrada no meu CPF. Existem algumas despesas como pessoa física que você consegue abater do seu imposto de renda, né? Deduzir isso do seu imposto de renda, então você reduz a alíquota. Tá, como pessoa física. Então, de repente, até um nível, é muito raro, tá? Mas até um nível de faturamento, se você tem bastante despesas dedutíveis, você tem uma tributação interessante. Mas isso é muito raro, é para aquelas pessoas que talvez estejam começando um consultório. Você tem uma média, lógico, às vezes vai depender
da região, não sei se isso, mas tem uma média assim, o cara que fatura 20 mil, até aí vai. Passou disso. É assim, aí a gente é muito difícil, tá? Aqui não vou afirmar nada 100%. É uma conta de padaria. Se ele já fatura acima de 7, 8 mil reais com pouca despesa para deduzir, já não vale a pena ele ser pessoa física. E existe no Brasil hoje, Vitor, um movimento de pejotização muito forte, né? De modelo de contratação via pessoa jurídica, seja uma pessoa jurídica do próprio hospital, seja uma pessoa jurídica do próprio médico para prestar serviço naquele local, e aí a gente vai para o mundo de como reduzir carga na pessoa jurídica. E aí existe um problema, talvez cultural dentro dos contadores do Brasil, que pouquíssimos fazem uma revisão anual de forma disciplinada. Mas revisam, ou revisam mesmo. Então o Dr. Vitor tem lá o regime tributário dele, no momento que ele abriu a pessoa jurídica dele, o contador falou que seria o Simples Nacional. E o contador vai deixando. O que acontece? Em algum momento o Vitor pagava lá 10% de imposto, no mês seguinte vem 16%. Aí ele questiona o contador. Pô, eu pagava 10%, eu estou pagando 16%, o que aconteceu? Em algum momento, eu não vou ser muito técnico, 12 meses, ele cruza os últimos 12 meses, saiu de uma alíquota e foi para outra. Só que se a gente está no meio do ano, ele não pode mudar. Se ele mudar, ele vai chamar uma atenção que não pode acontecer, porque é como se ele estivesse sonegando. Então ele só pode mudar em janeiro. Todo mês de janeiro de cada ano, ele pode alterar o regime tributário. E poucos contadores fazem o quê? A revisão tributária anual. Chega lá nos meses de dezembro, janeiro, e fala, poxa, Dr. Vitor fechou o ano assim, acho que janeiro não vale mais o Simples Nacional para o ano que vem para ele, vale o lucro presumido. A gente não vai entrar muito na parte técnica aqui, mas basicamente você tem 3 regimes tributários. Lucro presumido, Simples Nacional e lucro real. Lucro real se aplica raramente a casos de grandes clínicas, que tem muita despesa, muito funcionário, e aí vale a pena estudar. Senão você vai ficar entre o lucro presumido e o Simples Nacional, né? E aí todo ano o contador tem que fazer essa revisão para saber, poxa, o Simples Nacional já não vale mais a pena, vale o lucro presumido. Ou vice-versa. Muito médico começa às vezes a carreira prestando muito serviço, e aí fatura muito pela empresa e vale o lucro presumido, depois ele vai para uma outra jornada, ele vira CLT num hospital e para de usar muita empresa, só vai fazer um ou outro plantão, vale trazer ele para o Simples Nacional. E aí também tem várias técnicas, tem o fator R, que vai reduzir bastante a alíquota de imposto dele. Então, esta revisão tributária, Vitor, eu acho que é o grande segredo quando você é PJ, né? Mas, infelizmente, a carga tributária do Brasil, ela é muito pesada. Eu falo como empresário, você como empresário. Tem funcionário para pagar? É muita carga. Então, assim, o grande ponto eu acho que a dica maior é você analisar suas despesas e, se você é PJ, ter um contador especializado na área da saúde. Ter um contador especializado na área da saúde é muito importante. Cara, o que acontece que eu vejo? O médico, ele procura o contador na cidade dele por indicação. Então é o cunhado dele que tem uma concessionária e fala, tá aqui meu contador. Isso. É o sobrinho que trabalhou no correio e que tinha aquele contador. Falou, tá Ou aqui. um colega de plantão. Eu tô aqui no corredor tomando um café, no momento de descanso, ali no descanso dos médicos. Quem que é seu contador? Eu preciso abrir uma empresa. Quem que é? Ele vai, muitas vezes o contador desse médico não é especializado nessa... É um parente dele. Meu primo que faz pra mim, ele é contador. E aí primo de segundo grau. E aí é que assim, eu costumo falar isso, né? Até quando os nossos clientes vão lá, eu falo, qual é o maior aspecto que o médico negligencia na vida financeira dele? A contabilidade. Mas eu te explico por quê. Porque até para nós, que somos administradores, a contabilidade é chata. Você imagina para um médico que teve uma formação extremamente técnica, né? Não se falou de finanças na faculdade, ele caiu no mundo, começou a ver vários assuntos, tem assuntos legais, como muitas vezes investimento é um assunto legal, e tem assuntos chatos como a contabilidade, que é chato pra gente, ele negligencia, Vitor. E o contador, no Brasil, infelizmente, pelo nível de serviço prestado na contabilidade, na maior parte dos casos, ele se tornou um inimigo do médico, né? Então o médico fala, puta, eu tenho que ligar para o meu contador. O meu contador é aquela pessoa que não me responde, que eu ligo, ele não tira, fala um monte de dados técnicos que você não entende nada. Então ele afastou, né? O contador conseguiu afastar o médico. E o médico deveria ser, o contador deveria ser o melhor amigo do médico. Que é ele quem pode justamente falar, doutor, você está pagando 13%, mas poxa, aqui surgiu no Simples Nacional um fator R que dá para reduzir a sua alíquota para 6%. Olha a diferença. Cara, você tá louco. No final de um ano Olha a diferença. Mas como é que ele vai fazer isso? Se ele tiver uma proximidade com o contador dele e não negligenciar. Muitas vezes a contabilidade é assim, eu nem confiro o que o meu contador me manda. Isso é muito comum, tá? É assim, meu contador me mandou uma guia, me mandou o balanço da minha empresa, eu só paguei e eu nem conferi. Gente, pelo amor de Deus, você está falando de um dos aspectos mais importantes da sua vida financeira.
né? Então, por isso que eu falo de ter um especialista na saúde, na área da saúde. É muito importante. Cara, como a gente não combinou as perguntas, quando você fala... Não, a gente está aqui batendo vai me papo. dando uns insights. O que eu vejo, o que mais acontece de contador, é um sujeito que especializou na área, tirou lá, nem sei como chama o registro do contador. É o CRC. CRC. Tirou o registro dele, aí ele abre uma portinha ali, contrata mais um ajudante, alguma coisa. Ele tem ali 10, 20, 30, 50 clientes que pagam a conta dele e fazem ele ter uma vida de classe média alta, Sim. talvez, dependendo da região, e que tá ok. Mas ele não tá vendo aquilo como negócio. Ele não contrata mais 5 contadores para estudar, para tratar o cliente dele bem. Simplesmente o cliente está pagando a merreca dele, só que junta vários, ele tem uma vida ali interessante. E muitas vezes ele demora 2, 3 dias para responder por conta disso. Porque ele chega no limite dele como pessoa para atender, então eu como contador vou atender aqui 20, 30 médicos, mas ele não consegue dar conta muitas vezes dos 20, 30 médicos. Ele não desenvolve um negócio, um business, porque é justamente o que você falou, ele faz o dinheiro dele do mês. Né? É diferente você ter, por isso que eu falo de novo, vai para uma empresa especializada na área da saúde, que tenho certeza que essa empresa tem estrutura, então tem até uma divisão de área fiscal, tributária, contábil, bonita, e pessoas especializadas em cada uma das áreas para tratar de cada assunto. E entende do mercado de saúde, né? Da vida, da dinâmica, do senso de urgência do médico, enfim. Cara, vocês fizeram isso, né? A Doc Concierge, quando eu visitei vocês lá em São Paulo, um prédio, um andar inteiro de contadores, pessoal aí que faz vários serviços ligados a finanças e marketing ali para os médicos. Mas por quê? Que a gente queria se diferenciar. Eu fui sempre um questionador muito forte com o meu sócio que é contador, eu não sou contador de formação, sempre muito questionador. Falei, cara, se for pra gente fazer contabilidade no nível que a gente tem no Brasil hoje, eu tô fora. Nós vamos fazer diferente, nós vamos ser próximo do cliente. Nós vamos, como a gente vai trabalhar com médicos, ele tem que ter senso de urgência. Ele está mandando, às vezes é um horário que a gente não... Putz, mas nós vamos responder o mais rápido. Né? Nós vamos explicar tudo o que a gente está fazendo e não de forma técnica. Eu quero que ele entenda que amanhã ele não está comigo, eu quero entregar a empresa dele redonda e que ele tenha entendido, no período que ele ficou comigo, tudo que foi feito. Se teve alteração de regime tributário, o porquê que a guia de imposto dele, ele paga 3 guias e não uma no mês, e tudo, o que é o balanço dele. Então esse é o nosso objetivo. Para isso você precisa ter, de novo, né, uma estrutura e investir. Mas aí que entra o grande diferencial, que o mercado não trabalha dessa forma. Né? Então, a pergunta seria mais ou menos nesse sentido. A ideia da DOC, de criar ela, né, se você pudesse lembrar da concepção, até onde você entrou ali nessa concepção, foi porque vocês viram que os serviços que os contadores, os analistas financeiros prestavam era um serviço ruim, e aí, olha, tem oportunidade porque o serviço é ruim, ou simplesmente foi por um outro fato, por exemplo, é porque eu tô vendo que tem muito médico aqui nessa região e nós vamos abrir, e aí eu nem tô olhando pro concorrente. Vocês olharam para os concorrentes na hora de abrir, olharam só pro mercado? Não, a gente olhou, bom, a ideia não era falar da DOC, mas é como eu tenho minha irmã, eu sou um dos fundadores, minha irmã é médica, então foi vendo dentro de casa, né, principalmente junto com eu e meu pai, olhando e vendo quanto era difícil para ela. E eu tenho muitos amigos que se formaram em medicina, então naturalmente eu comecei a ver que existia um comportamento da profissão, dos médicos, de negligenciar a vida financeira. E aí, o aspecto que a gente olhou mercadológico ok, existem contadores especializados para médicos, existem corretores de seguros que amam médicos ou seguradoras, existem... porque médico é um público muito visado, né? Pela vida financeira. É uma vida financeira estável ainda. E aí a gente falou, mas não tem ninguém que resolve a vida dele. Que pega na mão dele e fala assim, eu vou resolver sua vida num único lugar. Eu vou te oferecer tudo aqui, se você quiser, obviamente, ter tudo num único lugar, eu vou centralizar essa sua solução. Então, ou seja, por vários fatores, né? Falta de tempo, na faculdade, como eu falei, ninguém ensinou ele sobre finanças, e no Brasil tem um agravante, cara, que é natural da gente, é meio cultural isso também, pulverizar as coisas. Então eu tenho lá pessoa que cuida do meu marketing, eu tenho meu corretor de seguros, eu tenho o gerente do banco, eu tenho o contador, eu tenho ali 4, 5 pessoas para falar no mês, para resolver talvez um aspecto da minha vida que é a vida financeira. Então o que a gente olhou e falou, opa, ninguém faz isso, ninguém centraliza a vida financeira dele e tenta buscar, obviamente, prestar um serviço de excelência, como concierge, aí veio o nome concierge, a gente pegou muito referências de fora do Brasil e trouxemos isso. Então a nossa ideia não foi nem, quando eu pensei no serviço, só porque eu falei da contabilidade, falei, eu não vou prestar um serviço igual presta, mas eu pensei muito mais, a gente pensou muito mais no conceito. Como resolver a vida do médico para que ele... Porque o que eu falo?
E isso não é mais falar sobre a DOCA, agora vamos falar sobre... O que eu falo, às vezes um dos principais fatores para o médico estar desanimado, cansado, é a vida financeira. Porque é um ciclo. Presta atenção, se ele está lá, ele não tem um bom planejamento financeiro, ele ganha muito dinheiro e gasta tudo. Aí ele fala, pô, esse mês eu fiquei 0 a 0, eu fiquei no vermelho. Aí ele vai lá e corre mais atrás de plantão porque ele quer fazer mais no mês seguinte. Aí ele se desgasta. Aí entra no burnout. O cara entra num nível de trabalho absurdo. Aí ele começa a ficar estressado, por quê? Porque mesmo ele fala assim, eu trabalho tanto e não me sobra nada, eu não consigo guardar dinheiro, né? Eu já estou numa idade que eu já devia estar guardando. Olha que loucura. Então, ele estar bem com as finanças é um primeiro aspecto. Eu estava falando isso até hoje numa reunião no hosptal. É o primeiro aspecto para ele estar feliz no trabalho, cara. E saber dividir o horário do trabalho dele. Pô, não preciso fazer 20 plantões, não preciso... Eu vou aqui... vou desenvolver, e aí eu tenho a vida pessoal boa, eu tenho alguém que está cuidando das minhas finanças, então a gente não entende, mas a vida financeira é muito importante, cara. Ninguém dorme bem no vermelho. Ninguém dorme bem no vermelho. Ninguém dorme bem no vermelho, ou com contas para pagar, ou precisando trabalhar o dobro. Ninguém Exato, dorme bem, exato, e às vezes vira uma bola de neve. Ele demora anos para sair disso, Vitor, anos. Cara, você entrou num assunto aqui para mim que eu sempre penso o seguinte, é muito difícil para o médico empreender hoje, porque eu vejo ali os meus alunos, ele contrata uma agência, muitas vezes até à distância, essa agência ele está em São Paulo médico, essa agência é de Porto Alegre, por exemplo. Aí o contador dele é da cidade dele. Só que aí o analista financeiro dele, que era um amigo de um amigo que aí trabalha no escritório de investimento, é do Rio. E aí outra pessoa que faz um balanço fiscal, para não sei, vários casos, né? Então, cada prestador de serviço é de um lugar. Pulverizado. Lembra da história do pulverizado? Não se conversam entre eles. Não se conversam. Então, quem faz o marketing dele não sabe nada das finanças dele, que também já não sabe nada da O contabilidade. contador não conversa com o planejador financeiro, o planejador não conversa com quem ajuda ele a investir. Olha que loucura. É o pulverizado. É loucura. E aí, então, a DOC, ela faz isso. Sim, a gente centraliza, eu não quero falar da DOC, mas a gente centraliza Tá. tudo num único lugar. Todos esses serviços que você está citando, a gente tem tudo num único lugar. Né? Para resolver tudo. Mas me fala um pouquinho sobre essa questão, essa dificuldade do médico empreender hoje. Cara, isso é uma questão que a gente vê muito, né? Principalmente quem tem ali, o médico que é empresário, né? Que eu falo, porque o médico, quando ele parte para uma clínica ou para um consultório próprio, ele se torna um empresário. E às vezes é muito difícil para o médico, e aí, óbvio que ele não precisa tirar o crachá de médico, mas ele ter o crachá de médico, mas também vestir o de empresário. Por quê? Porque ser empresário não é simplesmente achar que o paciente vai entrar pela porta amanhã, você vai abrir o consultório, o paciente entra, né? Vai ser bem atendido, vai pagar certinho ou que vai pagar o que ele quer, ou seja, ele vai ter tudo ali muito fácil. Ele entra num outro patamar que é gestão. E aí qual a dificuldade do médico muitas vezes? De ter o olhar 360, que a gente fala muito, né, em negócios. Que é ele saber que, ok, além dele atender, porque o técnico do negócio é ele, vamos fazer analogia com o futebol, o técnico é ele. Né? Mas ele tem o lateral direito, ele tem o centroavante, às vezes o centroavante é a secretária que atende o telefone, ela quem vai fazer o gol e fala, não, ó, e ela é treinada, então ele tem que pensar em treinamento da secretária, que isso envolve gestão de pessoas. Né? Ele tem o lateral direito dele, que às vezes é a pessoa que limpa, que deixa o consultório bonito, bem, né, agradável. Ele tem o meio de campo, que é a pessoa do marketing. Né? Ele tem que pensar, poxa, como é que eu promovo mais o meu consultório? Seja offline, online. Ele tem, às vezes, o zagueirão dele ali, que é o cara da administrativo dele, que é o administrativo dele, que está fazendo fluxo de caixa, né? Que está fazendo contas a pagar e receber. Então, para o médico, eu vejo muito essa dificuldade, é impressionante. A gente provoca muito isso lá, né? Você tem que virar. E é impossível você virar sozinho. Você querer ser médico, empresário sozinho. Porque às vezes o médico é ele e a secretária, ele acha que vai dar conta. E muitas vezes ele está no vermelho porque ele não teve essa visão. Né? Pô, você quer criar um negócio? Cria direito. Óbvio que não precisa ser da noite pro dia você ter 10, 20 funcionários. Mas cria um negócio pensando na perpetuidade dele. De que forma? Eu vou ter o lateral direito, que é uma pessoa boa lá para limpar, para deixar bonito. Eu vou ter uma secretária treinada, competente. Eu vou ter um bom administrativo que vai me ajudar no contas. E aí ele faz a parte que lhe cabe muito bem, faz com maestria, que é a parte médica. E ele tem todo o time jogando de uma forma coesa, né? Uma forma unida. E aí fica muito mais fácil a vida dele. Às vezes, a grande dificuldade dele é, às vezes, entender que ele vai ter que investir para colher.
né? E vai ter que investir. Se o sonho dele e a vontade dele é ter clínica e consultório, ele vai ter que investir nisso. Ele vai ter que investir na formação desse time. Aí tem muitos médicos, óbvio que você sabe, que não querem partir para isso. Quer ser um médico de prestação de serviço, CLT, tudo bem. Não tem certo e errado. O que a gente está falando aqui é o médico que se torna empresário. Esse tem que entender que ele mudou, ele tem que formar um time, ele tem que ser o técnico do time. Não adianta ele querer cruzar, fazer, né? Aquela história de cruzar e ir lá cabecear. Eu cruzo na área e eu vou lá cabecear, e aí eu vou lá e defendo o chute do... Não dá, né? Então ele tem que ter isso. Isso é difícil para ele. Você já trabalha na área faz algum tempo, né? Você já teve algum caso que você consegue lembrar, se não precisa falar o nome do médico ou da médica, que ao entrar, a começar a fazer esse serviço da transição, olha, você não é só mais médico, agora você é empresário. Essa pessoa tinha uma cabeça, algumas atitudes, investia talvez pouco, e em 1 ano, 2 anos mudou a cabeça e já é um empresário pronto ou uma empresária pronta. Óbvio que eu não vou falar o nome, porque a gente tem toda uma questão de compliance, eu jamais falaria aqui, mas a gente tem um caso que me vem agora na cabeça de um médico que tem uma clínica, e a clínica era pequena, ele faturava coisa de R$150 mil por mês, né? Não lucro, né? Faturamento. Não lucro, sobrava para ele. Sobrava para ele 150 mil. E mesmo assim, qual que era? Aqui o problema é um pouco mais embaixo. Ele misturava vida pessoal com vida profissional. Então, eram umas finanças tudo misturado. Né? E aí ele pagava cartão de vida pessoal com o que sobrava do consultório, da clínica. Loucura. E aí imagina que ele sobrava para ele. Né? A clínica devia faturar, não me lembro de cabeça, mas coisa de 500 mil, alguma coisa assim. Sobrava para ele 150 mil no bolso. Mesmo assim, ele não conseguia guardar dinheiro, cara. Que aí entra num outro aspecto, senão a gente vai estender a conversa, que eu acho que é um dos maiores vilões, né, pro médico, que é o cartão de crédito. Cartão Black, né? Aquele cartão sem limite. Mas hoje o Black, qualquer médico, o médico fala que é médico em qualquer banco, já a primeira coisa que vão oferecer é um cartão, um Platinum Black, um Master, um Visa Platinum, um Master Black, tudo. Então assim, aí entra o grande vilão, né? Porque ele misturava as finanças pessoais com as finanças profissionais, perdia controle de cartão de crédito, né? E aí imagina, pagava a conta de pessoa com empresa, aí a gente entrou, a primeira coisa que a gente fez foi para o jogo, né? Apita o árbitro ali, pausa o jogo, entende, estrutura a parte financeira separa o que é finanças pessoais de finanças profissionais, entende a realidade do consultório, né? Se está sobrando isso sem uma certa organização, vai sobrar mais. Né? E vamos arrumar que é aquele caso. Aí nas finanças pessoais ele estava endividado, cheque especial, pediu empréstimo para cobrir coisa que tinha do consultório, né? O negócio era... E aí, depois de 12 meses, acho que a média foi essa, me lembro, acho que foi exatamente o ano dele indo na DOC me levando um vinho para agradecer que a gente tinha mudado a vida dele. E de fato, na hora que a gente começa a entrar, estruturar e tirar e separar, é um processo, né? Ninguém também tem que achar que da noite para o dia, em 1 mês, dá para ele virar esse barco. Hoje, ele poupa 50% do que sobra, já virou investidor, então ele foi lá, até fez até tem um depoimento no site que fala, né? Poxa, eu me tornei um investidor, eu nem imaginava. E era um médico já de certa idade. Então é muito legal, né? Mas não é fácil. E uma coisa que eu falo muito, já estou até falando demais aqui, não adianta só o nosso esforço, ou o esforço de qualquer empresa que vai trabalhar com médico. O esforço também é dele. Porque não existe mágica, eu posso dar todas as ferramentas, eu posso mostrar qual é o caminho, mas esse caminho, se ele não mover os pés dele para andar nesse caminho... tem que é como marketing, se ele não mergulhar, agência nenhuma faz milagre para ele. Você pode ter o melhor curso do mundo, se ele não pegar aquele conteúdo e colocar em prática e aplicar mesmo... Né? É a mesma coisa em finanças, cara. Vou mostrar o caminho, vou dar as ferramentas, vou ajudar ele, vou falar, cara, vai por aqui, só que se ele não mover os pés... aquilo precisa se tornar uma prioridade. É isso. No mínimo tem que ter um esforço. E, cara, você falando de cartão, né? O que eu vejo? Médico mistura mesmo. Sim. O pessoal com o profissional. Mas já melhorou, tá? Melhorou muito. Tem muita gente compartilhando insights, experiência, que aí eles começam a ficar mais interessados sobre o assunto e agir. Mas o que eu vejo? Gasta ali uma média de 15 mil reais por mês em cartão de crédito, com todas as contas pessoais. Do nada, vai pra Disney, leva sobrinha, filho, 7 filhos, 2 sobrinhas, todo mundo. Aí chega um mês que é 100 mil, porque o cartão não tem limite. Sim. Só vai passando, né? Sim. Vai passando. Só que o faturamento dele não é 100 mil. Aí ele tem que trabalhar 3 meses para correr atrás daquele rojão. Aí passa 6 meses, o mesmo erro, né? E isso é comum, vocês veem muito médico
por conta de cartão que não tem limite. Aí eu vou voltar para duas coisas. Sim, vejo muito, a gente vê muito isso. E agora diminuindo, porque eu acho que mudou muito a questão de finanças no Brasil nos últimos anos. Né? E mesmo com a pandemia, muita gente ficou falando de finanças e muita gente estudou sobre finanças, mas ainda a gente vê muito médico que negligencia, e não é o fato de negligenciar de não fazer nada, mas ele não faz um bom planejamento financeiro. Né? O que é um bom planejamento? Às vezes ele faz, você fala de Excel às vezes para alguns treme, né? Mas ele às vezes faz um caderninho, ele sabe, ele tem anotado, mas poxa, peraí, no caderninho você não consegue olhar para frente e falar como é que eu vou estar daqui 12 meses e daqui 24 meses. Né? Então, quando eu falo, o primeiro ponto como é que você evita isso? Tendo um bom planejamento financeiro. Olhando para frente. Um bom planejamento financeiro ele vai te mostrar a sua realidade atual, ele vai contemplar os seus objetivos pessoais e profissionais para os próximos anos e ele vai te mostrar, poxa, daqui 24 meses, que é onde eu quero, por exemplo, né, fazer uma viagem para a Disney com os meus filhos, como que eu vou estar? O que eu preciso percorrer até lá para estar com uma reserva de caixa que vai evitar que o meu black seja 100 mil e eu não tenha esse faturamento. Olha a loucura. Então, é muito complexo, mas ao mesmo tempo tem muito médico entendendo isso. Que não basta o caderninho, ou não basta ele fazer isso a cada 3 meses. Eu vou fechar meus últimos 3 meses. Tá bom. E os próximos 12? E os próximos 24? Você tem nítido o que você vai fazer? Qual caminho você vai percorrer? Né? E aí, de novo, é o que eu falo. Às vezes a gente faz um planejamento financeiro, né, maravilhoso para o médico, senta, acompanha ele. Primeiro mês ele está empolgado, segundo mês ele vê a diferença, terceiro mês ele vai, no quarto ele começa a já não manda tantas informações para a gente fechar o mês dele, demora, atrasa, aí dá trabalho para a gente ir lá e falar, doutor, pelo amor de Deus, vamos fechar o seu mês, vamos olhar como é que foram os últimos 3, vamos olhar o que a gente planejou, tal. E aí o que eu vejo? Que ele achou que ia ser mágico. Que é o que eu falo que não existe mágica. Que em 3 meses a gente ia conseguir pegar as pernas dele e andar por ele. E não dá. A gente vai dar as ferramentas, a gente vai acompanhar, vai mudar a vida dele, vou planejar. Mas se ele não mover as pernas de, no mínimo, se dedicar a olhar para as finanças dele... Ou seja, finanças para médicos, né? Ela é uma doença crônica, ela não é uma cirurgia, não é algo que é resolvido. É uma doença crônica, mas totalmente que dá para resolver... Controlada e que se o médico entender, é óbvio que a gente está generalizando aqui, tem muitos médicos que fazem um bom planejamento, que investem já direito, mas a gente ainda vê uma grande massa que não faz, que a gente está falando da grande massa ainda, né? Mas se ele não entender que também tem que... Ele vai contratar muitas empresas e vai ficar puto, desculpa o palavreado, mas vai ficar puto, porque assim, ele vai olhar e falar, pô, não resolveu minha vida. Mas ele não entendeu que dependia dele também. Cara, qualquer empresa que seja vai chegar até a página 9. Para escrever a página 10 depende dele também. Então, a hora que ele entende isso é muito gostoso, porque aí ele vai se dedicar no mínimo 12 meses, aí ele começa a virar investidor, aí ele começa a ver o dinheiro trabalhando para ele, aí ele começa a poder ter dinheiro para, seja lazer, o que for, ou mesmo para investir mais em marketing, gerar mais, para começar a entrar no ciclo de um empresário. Então eu vou investir mais em marketing, que vai gerar mais paciente, que eu vou, dentro do meu planejamento, eu aumento o meu faturamento, aí eu posso ir viajar, posso aproveitar e tenho visão de longo prazo nos meus investimentos, sei em quanto tempo eu vou me aposentar se eu bater tal e tal. Aí entra num círculo. Dá gosto, não, ele começa a pegar gosto. E aí você pega. E médico tem uma coisa muito interessante que é a disciplina, né? Médico é um público. Já foi treinar, forjado, né? Foi disciplinado no sentido assim, a estudar, a isso. Então quando ele vê e aquilo tá uma picadinha, né? Que eu brinco, a picadinha de você aprender a investir, de você aprender a se planejar, ele fica muito disciplinado. Aí aquela meta, às vezes ele bate as metas muito antes do que ele precisava. Porque ele tomou uma picadinha, né? De, pô, vou chegar, vou me aposentar, não vai ser daqui 20, vai ser daqui. E aí se aposenta em 10. Né? Ericão, você acabou de pegar o diploma de médico, você pegou o seu CRM agora. Hoje, eu te dou, tá aqui o seu CRM, olha, tá aqui o seu CRM. Primeira atitude que você tomaria quanto às suas finanças? Uma, rápida, assim, que você tomaria. Diploma de médico, e ainda vai entrar em residência, não de residente, especialista. Não, de médico, você pegou o seu CRM agora, só que você já conseguiu alguns plantões, você já entrou e aí, talvez em alguma equipe, em algum hospital, alguma coisa, mas você pegou o seu diploma. Primeira coisa que você faria? Planejamento financeiro. Eu procuraria uma empresa para me planejar financeiramente. Por quê? Seja qual caminho ele decidir, né? Vamos usar as duas linhas. Eu vou fazer plantão pra caramba e não vou me especializar agora, ou eu vou me especializar e vou ter os meus anos de residência, os dois vão exigir que ele se planeje financeiramente.
Em que sentido? Se ele for para esse caminho, ele vai ganhar bastante dinheiro, porque vai fazer plantão, né? Vai ter um volume dependendo da dedicação dele. Às vezes são cifras grandes, né? Pegou um diploma, gastou, estava pagando lá, não sei quanto, vamos dar um exemplo, 7 mil de faculdade, passa a ganhar 20, 25 em um mês. Isso às vezes deslumbra, né? E aí com o planejamento financeiro, você não deixa gastar tudo. Então, você vai para esse caminho, com o planejamento financeiro, ele vai começar a poupar desde já. Então, já no primeiro mês, ele faz o plantão, ele já começa a aprender a poupar. Você já não compra financiado a primeira BMW pagando 7 mil por mês. Aí eu brinco, eu tenho uma brincadeira. Se ele vai para esse caminho, eu até falo assim, eu brinco, eu te dou um mês para você gastar o que você quiser. Tem um mês, no segundo você já não vai gastar mais. Porque é aquele presente que eles se dão, né? Pô, estudei 6 anos, gastei uns tubos com a faculdade, é o meu direito, tá certo. Então um mês, vai lá e gasta. E aí depois, ou se ele vai para o caminho da residência, da especialização, ele vai ter anos que ele vai ganhar uma bolsa pequena, vai ter pouco tempo para plantão, né? Só que ele tem um padrão de vida. E muita gente vem de outros estados fazer aqui, né? Faz essa mudança de estado, tem que pagar aluguel, né? Ou já tem filhos, e aí tem que pagar a escola de filho. Financiamento de faculdade, que é o mais comum hoje. Então, seja para qual dos dois caminhos, o que eu faria, peguei o diploma, vou fazer um planejamento, vou procurar um especialista em planejamento financeiro. Médico no final também é brasileiro não vê longo prazo, né? Não vê. Não vê longo prazo, só vê quando bate água na bunda. É isso. É o que eu falo. Isso tem essa brincadeira lá, esse ditado lá. Eu falo assim, quando tá tudo no azul, tudo é azul. Quando tá no vermelho, né? Aí só é lágrima. Aí é lágrima. Quando tá no azul, ninguém quer olhar para finanças, ninguém quer fazer fechamento de mês, ninguém quer olhar porque tá tudo no azul. E assim, tá bom, tá tudo no azul quanto? Será que eu não poderia poupar mais e isso antecipar minha aposentadoria? O médico parou de trabalhar, parou de ganhar. Total. Né? Então, cara, é isso que eu faria, porque assim, eu bato muito nessa tecla, porque os médicos demoram. Eles às vezes, mas é que agora eu tô na residência, aí eu vou ter um custo para fazer esse planejamento financeiro. Cara, mas e o custo de não fazer? Assim, se eu te pegar e falar assim, eu tô gravando a sua conversa agora, e depois de terminar a residência, a gente vai ver, quando você gastou ou deixou de poupar dinheiro, ou deixou de se planejar, qualquer que seja a empresa que fizer, vai ter saído na urina. Exatamente. Custo. Maravilha. Última pergunta pra gente aqui. Vamos encerrar, senão a gente vai ficar aqui senão fica aqui mais 2 horas. Você pegou seu diploma agora e vai abrir sua clínica. Você agora é um empresário. Seja de finanças, de atitude, de equipe, qualquer coisa. O que você faria como empresário, como médico empresário? Uma das primeiras atitudes, uma das cruciais. O que você faria? Peguei meu diploma e tenho o sonho de abrir minha clínica. É isso, como empresário. Agora você vai começar a sua empresa. Você vai abrir sua clínica. Eu vou me capacitar para fazer isso. Né? Por quê? Ele é médico. Ele pegou o diploma dele. Ele ainda não é empresário. Como é que você se capacita? Cursos. Então, poxa, vamos fazer um jabá aqui do Vitor. Pô, quem é o melhor cara para falar de marketing médico? Eu vou estudar marketing. Sobre gestão. Como é que eu estudo gestão? Talvez um curso presencial, talvez um curso online, um EAD de gestão, né, de clínicas. Tem muitos cursos legais de gestão de clínicas. Então, primeira coisa, eu vou me capacitar. Porque o que eu vejo muito é um sonho para o médico. Então ele acha que pegar o diploma, muitos às vezes tem até as condições financeiras, seja porque família, enfim, e já vai querer abrir o consultório ali no dia 0. Cara, ok fazer isso, desde que você esteja capacitado, porque é o que a gente falou anteriormente. Quando ele virar essa chave, ele se tornou um empresário. Se tornar um empresário é ter essa visão 360. É ter a visão de que ele não é mais simplesmente um médico. Ele não vai entrar lá na salinha dele, o paciente vai entrar e está tudo resolvido para fora. Né? Então eu iria me capacitar em gestão, em marketing, em gestão de pessoas, em marketing, em gestão de negócio e também fazer um bom planejamento financeiro da clínica. Como que eu imagino o faturamento da clínica nos primeiros meses? Mesmo que seja 0, mesmo que eu acho que vai faturar pouco, tenha isso planilhado. Tá? Você já vai ter uma secretária para você ter planejar até quando você retorna o seu investimento. Planejamento financeiro não é simplesmente olhar e falar, é isso que vai... Não, quando que eu vou retornar o meu investimento? Quando que eu posso, de repente, quando eu posso começar a tirar algum dinheiro da clínica e não só reinvestir 100% do que eu ganhar? Né? Então, o planejamento financeiro ele passa por isso também. Mas ele tem que se capacitar em outras frentes. Cara, essa é a minha visão. Né? Não adianta ele querer sair fazendo. Eu acho que também não adianta ficar só na capacitação, senão ele vai demorar anos. Né? É se capacitar básico.
É um equilíbrio. É básico em assuntos importantes para se tornar empresário e ir para a prática. Vai errar muito, né? Vai dar muita cabeçada que talvez era uma coisa tão simples, ele vai ficar 2 anos gastando e... É aquela história, você ficar só na teoria, na hora que você chegar na prática, você demora para ter os erros. Se você equilibra bem a teoria, a capacitação com a prática, a própria capacitação vai te dar as respostas daqueles problemas que você está tendo na prática. Maravilha. Né? Então, recado final aí para os médicos que vão ouvir um dia essa nossa conversa. O que você poderia falar? Seja dica, falar o número do seu telefone? Não, imagina. Eu acho que assim, o recado para quem independentemente da fase, se você ainda está se você já é um médico há muitos anos, formado, já está até estável financeiramente, pense em algum aspecto da sua vida financeira ou mesmo profissional que você possa, como é que eu vou dizer, melhorar, né, como você administra ele, e não tenha medo de procurar um especialista, seja, enfim, não é a dor, mas procure, tenha ajuda, compartilhe informação, divida. E você que está começando, comece agora a pensar em finanças, ou pensar até mesmo em marketing. Por quê? Porque os resultados, tanto dos financeiros quanto de marketing, não são de curto prazo. Né? São ações, são feitas de forma repetidas que vão gerar o resultado. Finanças é igual. Então, se você agora, começando, acabou de se formar, seja para qual linha você for, pense em finanças de uma forma importante dentro da sua carreira profissional e mais do que isso, procure alguém para te ajudar. Procure alguém para te ajudar porque vai custar? Sim, mas não veja como um custo, veja como um investimento. Acho que é isso. Maravilha, mestre. Então, até o próximo bate-papo improvisado, um dia lá na DOC. Obrigado. Próxima vez eu me preparo. Né? Vai ser assim, vamos fazer um bate-papo. A gente estava fazendo reunião. Vou ligar a câmera, vamos fazer um bate-papo. Vai ser mais preparado, a gente, né? Mas foi bom, né? No final, o improviso, eu acho que o interessante são essas dicas, o ajudar o médico a longo prazo, pensar e mudar esse mindset dele. Se a gente conseguiu fazer uma provocação, seja ela em qual linha for, seja de marketing, seja de... Isso. Se a gente vai mudar alguma coisinha, cara, já valeu muito a pena. Maravilha. Então, vamos olhar para a câmera aqui. Valeu, Até gente. um próximo bate-papo. Hoje eu recebi o Érico Melhado, da Doc Concierge, uma empresa especializada em finanças para médicos, talvez a única no Brasil com todo esse 360 que ele acabou de dizer aqui, mas o importante foram as dicas desse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, gente. Pessoal do Instagram também lá, na nossa live. A live ali. E só pra gente finalizar aqui, aquela frase que eu sempre falo, né, Érico? Médico que pensa como médico, ganha como médico, que para alguns é até bom. Mas Sim. Médico que pensa como empresário, ganha como empresário. E de verdade, o empresário ganha mais que o médico. E tem muito médico que é empresário que é muito bem sucedido porque soube ser um empresário. Assim como também tem médico que decide ser médico e que tá tudo bem. Tudo depende do que você quer e aonde você quer chegar e quanto você quer ganhar. Exatamente. Bom, até o próximo vídeo. Até o Um grande próximo, abraço. gente. Tchau, tchau.